Oiê, meu povo! Mesmo bate-horário, mesmo bate-local, mas agora para entrevistar. Tan, tan, tan. Vou segurar um pouco a informação de quem a gente vai entrevistar só para vocês ficarem curiosos. Caso vocês não tenham visto ainda. Voltamos com as nossas entrevistas sobre o Poetry Slam em Portugal. O Poetry Slam, para quem não sabe, começou em Chicago em 1984. Nossa entrevistada chegou. Começou em Chicago em 1984 e só que como chegou em Portugal, né? Esse é o ponto. Então essas entrevistas estão aí para isso, pra gente ir conversando com as pessoas que fizeram essa história e sabendo um pouquinho mais sobre como foi. Eu sou a Maria Júlia Pinheiro, para quem não me conhece, eu apresento Todo Mundo Slam. E estamos nessa série de entrevistas. Eu vou chamar a nossa entrevistada já já, eu vou primeiro ler o currículo dela. Pra não ficar aquele momento, sabe? Da pessoa lendo o currículo e a entrevistada olhando assim, tipo, ai, agora pra onde eu olho? Vocês estão me ouvindo bem? Me falem se vocês estão me ouvindo bem. Primeiro de tudo, eu vou fazer uma introdução informal da nossa entrevistada. Porque eu ainda não conheço ela pessoalmente, mas eu confesso que eu já considero ela minha amiga. E por dois motivos. O primeiro é que quando eu vim aqui para Portugal, todo mundo me falava: você já conheceu a Raquel Lima? Ai, falei o nome dela. Ih, falei, vou continuar. As pessoas falavam: você já conheceu a Raquel Lima? Você tem que conhecer a Raquel Lima. Você já conheceu a Raquel Lima? Aí as pessoas começaram a me mandar o telefone dela, me mandar o Facebook dela, falando: você tem que conhecer a Raquel Lima, você vai gostar muito da Raquel Lima. Esse é o motivo 1 para eu já gostar dela antes da gente ter sequer se falado. O motivo 2 é que toda vez que eu perguntava coisas sobre o Poetry Slam para as pessoas daqui de Portugal, as pessoas diziam: ah, mas a Raquel Lima já fez isso. Ah, mas foi a Raquel Lima que fez aquilo, mas a Raquel Lima também fez aquele outro. Aí me fala, gente, como que a gente não considera amiga uma pessoa que a gente admira tanto assim? Não dá, que todo mundo ao redor admira tanto, não tem como. Então já considero amiga. Eu fiz o que qualquer pessoa totalmente cara de pau como eu faria, que é mandar uma mensagem pra ela falando: oi, vamos nos conhecer. E ela não me achou maluca, o que é muito bom. E agora, vamos lá, eu vou ler um breve currículo dela aqui pra vocês já se familiarizarem com esse universo que é a Raquel Lima. Ela nasceu em 1983, é lisboeta, das duas margens do Tejo e do Atlântico. De mãe angolana, pai santomense, avó paterna senegalesa e trisavó materna brasileira. Ela é poeta, performer e arte educadora. Raquel Lima parte de um percurso de 10 anos de poesia essencialmente oral, movimento que a levou a mais de uma dezena de países na Europa, América do Sul e África. Durante esse período, apresentou seu trabalho em eventos de literatura, narração oral, poetry slam, spoken word, performance e música, nomeadamente na FLIP, na Festa Literária Internacional de Paraty, na FLUP do Rio, no Festival Literário das Periferias, no Fólio, Festival Literário Internacional de Óbidos, no Festival Silêncio, nas Palavras Andarilhas, entre outros. Ela cofundou a Associação Cultural Pantalaça em 2011, através da qual criou o evento Poetry Slam Sul e apoiou o lançamento de diversos eventos nacionais de Poetry Slam em Portugal. Foi coordenadora geral e diretora artística do Portugal Slam desde sua criação até 2017. Vencedora nacional do Poetry Slam em Portugal de 2012 e representante desse país em diversos eventos e competições internacionais. Ela lançou, a gente vai falar sobre isso, ela lançou em outubro de 2019 o seu primeiro livro e audiolivro de poesia intitulado Ingenuidade, Inocência, Ignorância. Ingenuidade, Inocência e Ignorância. A transdisciplinaridade com que aborda arte, memória e sociedade, atenta às desigualdades sociais e aliada a uma vontade de encontrar e compreender as suas raízes, levou a regressar à academia, onde desenvolve sua investigação focada
em oratura e escravatura em São Tomé e Príncipe e no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Ufa, gente, que currículo! Vou chamar... Raquel, seja muito bem-vinda. Vou abrir a janela aqui que tá calor, mas aí fica uma luz pra vocês, né? Que não é legal? Pronto. Oiê! Oi, que prazer ter você aqui. Sim, é um prazer estar aqui também. Estás a ouvir bem? Tô ouvindo bem. Beleza. Acabei de fazer um sprint no quarto quando falaste do livro. E eu, porra, vou buscar o livro. Pode ser legal mostrar, né? Claro. Então acabei de correr e buscar o livro. É bom, é isso que é o bom da internet, né? Tudo que acontece da câmera pra lá a gente não vê. A gente tá vendo sempre aquela imagem focadinha aqui. Sim. Então, Raquel, que Então, bom. Muito, muito bom ter você aqui. Assim, eu brinco, né, que eu falo para não falar na sua frente, para você não ter que ouvir, mas eu preciso falar na sua frente, que é um prazer enorme ter você aqui, porque eu sou muito sua fã, assim, muita gente que eu admiro muito me fala muito bem de você. Então é muito bom estarmos juntas. Passei a te admirar muito. Mal te conheço, já te considero obrigada. pacas. Obrigada. Fico feliz quando é esse o rastro. É bom sinal. Bom, que bom. Eu pensei em a gente dividir a nossa entrevista em duas partes. Uma falando do Poetry Slam em Portugal e uma falando do seu trabalho como poeta e pesquisadora. E aí, Ok. bom? Então, para a gente começar daquele onde estamos, eu queria que você se apresentasse, você falasse quem é a Raquel Lima. Ui, então, a Raquel Lima é uma rapariga que cresceu aqui na margem sul do Rio Tejo. Aliás, eu estou cá agora, estou em casa da minha mãe, vim porque tenho uns trabalhos para fazer cá, apesar de que agora moro em Coimbra, mas eu sou daqui da margem sul e isso é uma marca muito grande na minha identidade, porque tem tudo a ver com uma vivência à margem, vivência na periferia, vivência de ir a Lisboa como todo um evento, não é? De encontrar esse centro. Então, eu acho que é uma marca, não é? E mesmo na poesia, quando eu comecei a fazer eventos, foi tudo nessa lógica também de dinamizar esta margem sul do Tejo, não é? Com o Poetry Slam Sul, que já vamos falar. Sim. Mas basicamente sou uma rapariga aqui da Margem Sul, cresci aqui, cresci muito no movimento hip hop, no movimento hardcore, cresci muito nessa ideia de encontrar na arte um momento de, uma forma de contestação e desobediência, né? E depois continuei a trabalhar nas artes de uma forma mais académica, fiz uma licenciatura em estudos artísticos e a partir daí comecei a querer ocupar esse espaço, não é? De uma forma pessoal, de uma forma humana e o mais orgânica possível. E é isso, o que é que eu posso dizer mais? Fazia grafite aqui na Margem Sul, andava aqui com tudo que era movimentos dissidentes e continuo a tentar fazer isso de alguma forma no meu trabalho, tanto na academia como no ativismo, como nas artes. Tento manter-me fiel a esse confronto, não é? Com o sistema estático das coisas. Acho que sim. Perfeito. Agora eu entendi por que as pessoas falavam tanto de você para mim. Desobediência na arte, acho que tem um pouco a ver. Você tá em Pode que ser. lugar? Você tá em que lugar da Margem Sul? Epá, estou em Miratejo. Miratejo fica em Corroios, fica no Conselho do Seixal. É pertinho do rio, quer dizer, depois dá para atravessar o barco, o Rio Tejo, de carro, estás aqui em 5, 10 minutos. É isso, Miratejo. Eu moro no Barreiro, atualmente. Pois, É mas perto? não é muito longe. Estás na Não. margem sul também. Eu É. adoro o Barreiro, adoro a zona industrial e tudo. Sim, e o Barreiro me faz me lembrar de São Paulo porque tem muita arte urbana, né? O grafite aqui é maravilhoso, é muito intenso. Yeah. O pessoal entra mesmo, até hoje há uma cultura do grafite e eles tentam fazer os grafites nos sítios menos prováveis, mais perigosos. É uma onda bem da street art que me interessa muito e tive pena de não conseguir continuar nisso. Yeah. E quando que você conheceu o Poetry Slam?
Então, assim, eu morei no Brasil há um ano, em 2009, né? E nessa altura eu fui estudar francês porque eu a seguir fui morar para Paris. Então, na Alliance Française, que era onde eu estudava, houve um dia que havia uma sessão Islam. Mas eles diziam Islam, Islam, e para mim era Islã de Islão, estás a ver? Sim. E só depois que eu fui entender que era Slam. E assisti, gostei, não entendi muito bem, mas foi o primeiro contacto. O segundo contacto foi em Paris, que também tinha já uma cena muito forte, em 2010. Quando volto para Lisboa, em 2010, percebo que já está a acontecer uma série de eventos de Poetry Slam, muito através do Festival Silêncio, não é? Que é um festival que desde 2009 tem essa vertente do Poetry Slam, apesar de ter sido e ser um festival muito transdisciplinar, que tem outras artes, tem muitos artistas internacionais, tem uma componente musical também muito importante e de performance, mas dentro das edições, nessa altura havia esse campeonato e essas noites de Poetry Slam. E eu comecei a participar, mas muito timidamente. A primeira vez que eu senti mesmo que estava presente no evento e que estava a participar nele foi com o Poetry Slam Lisboa, no final de 2010. A Ana Reis e o Mick Mengucci estavam a organizar o primeiro Poetry Slam Lisboa e eles precisavam de alguém para filmar. E eles vieram falar comigo, disseram: Ah, Raquel, se puderes filmar, é uma coisa simples. Aliás, esse vídeo está aí online. Eu filmei e, cara, durante a filmagem eu pensei: eu vou escrever qualquer coisa, porque já disseram que vai ter o open mic. E aí, quando foi a abertura de microfone, eu li um textinho que eu tinha improvisado. No próprio dia você tinha escrito? No próprio dia, foi tudo assim muito rápido. E eu lembro que estava lá o Silva Sentinela, estavam assim uma galera que eu gostava muito e que ainda gosto, não é? E eu fui ler um poema que escrevi sobre o Tejo, que hoje é o meu poema, que é Tejo, já mais composto, na altura era um rascunho, mas que tinha a ver com as travessias de barco que eu fazia. Eu tinha acabado de chegar 2 anos de fora de Portugal, estava cheia de curiosidade sobre o que é que estava a acontecer e com os sentidos muito despertos, sabes, quando tu estás à procura de algo, né? E então, no final, o pessoal vem dizer que gostaram do poema, que eu devia continuar a escrever. Então, eu acho que o Poetry Slam Lisboa foi as primeiras noites, ou o primeiro evento a trazer o Poetry Slam para a base, para o povo, de uma forma democrática, de uma forma crua, não é? Os eventos do Music Box são muito interessantes e também foram uma escola muito importante para mim. Tive experiências super inesquecíveis, como a abertura do Linton Kwesi Johnson, que é um dub poet, não sei se conheces, do Reino Unido. Conheço, maravilhoso. Ele é maravilhoso e na altura o Alex Cortez convidou-me para fazer um poema sobre intervenção e palavras para fazer a primeira parte do Linton Kwesi Johnson. Então isso para mim marcou-me e é graças ao Festival Silêncio, né? E na verdade o poema que eu escrevi nessa altura foi o Práticas e Instruções Antiterroristas para a Explosão de uma Bomba Interior, que é um poema que eu gosto muito e que foi feito quase de encomenda, né, nesse contexto do Festival Silêncio. Então é isso, eu conheci o Poetry Slam no início que ele estava a arrebentar em Portugal. Estava a começar a fervilhar, formatos diferentes, espaços diferentes, o mesmo evento de uma forma itinerante. Estava muito viva a coisa e foi muito impressionante essa fase da poesia em Portugal. Acho que foi incrível mesmo. Sim. Mas a primeira vez que você competiu não foi foi no Festival Silêncio que você jogou. Não sei se você Foi. gosta da palavra competir, que é uma palavra forte. É o que é, né? Tem aquele formato, né? O Poetry Slam tem esse formato e, olha, a Patrícia ama o Quincy Johnson, eu também, Patti. Ah, é ótimo Patti é uma momento linda. para avisar que está aberto a caixinha de perguntas. Se alguém quiser, nesse ponto de interrogação que tem aqui, se vocês clicarem nele e fizerem pergunta, eu recebo aqui. É ótimo, se alguém quiser. A primeira competição, eu não lembro se foi Slam LX, se foi Poetry Slam Lisboa, se foi Poetry Slam Night. Assim, isso estava tudo a acontecer no mesmo bolo. Mas a verdade é que eu comecei a competir muito no Music Box, é um facto. Aliás, quando ganhei o Nacional, foi a terceira edição do Festival Silêncio. Mas eu também participava muito no Poetry Slam Lisboa. É que houve ali uma altura em que as pessoas encontravam-se
nos eventos diferentes. Depois começou a acontecer os Poetas do Povo. A partir do Poetry Slam Lisboa, outras cidades começaram a organizar, como Coimbra, Amadora, eu própria em Almada. Então, é difícil dizer exatamente onde é que eu estava a competir, porque eram vários espaços. Nós estávamos em vários lugares, né? Em simultâneo. Sim. Então eu já vou emendar nessa pergunta, que é, você cofundou a Associação Cultural Pantalassa. Pantalassa? Que você fala? Tô falando certo? Sim, Pantalassa. Pantalassa. Em 2011. E aí, através dela Sim, que você criou o Poetry Slam Sul, né? foi. A Pantalassa foi criada para promover as artes nos espaços africanos e afrodiaspóricos de língua portuguesa. Então, tinha como objetivo fazer digressões, itinerâncias. Além do Poetry Slam Sul, nós fizemos uma série de outras atividades, não é? E o Poetry Slam Sul foi uma delas, começou já em 2012, né? Um ano depois. Foi essa vontade de trazer o formato para a margem sul. Então foi com o apoio do Poetry Slam Lisboa na altura, depois a Triplicarte, que é outra associação também da Lia Alves, também se juntou e fizemos essa parceria e começámos a fazer o Poetry Slam Sul num espaço incrível, que é o Cine Incrível, que chama-se Cine Incrível. Ele sabe o que ele é, né? Já coloca no nome. Mas é mesmo, porque a Associação Filarmónica Incrível Almadense é dos anos 20, é muito antigo. Então aquele é um edifício modernista no centro da cidade histórica da Almada e era um cineteatro muito incrível. E tinha assim uma energia interessante e nós rapidamente enchemos o espaço no Poetry Slam Sul, porque também trazíamos toda essa malta do street art e do hip hop da margem sul que participava. Então, o nosso evento tinha a particularidade de, no final, ser muito da street, do rap, do hip hop, do improviso, da battle. Então, aquilo misturava-se um bocado. E, enfim, a competição era um momento, mas o momento do Open Mic era muito importante também. E nós conseguimos várias parcerias, vários prémios, chegámos a oferecer bicicletas, livros, chapéus, tínhamos, é assim, se alguém disser que o Poetry Slam Sul não tinha bons prémios, está a mentir. Tinha muitos bons prémios. Até tinha jantares, eram prémios muito bons. Então era divertido, era muito divertido essa altura. E havia uma turma muito interessante, a Andréa Gama, que é uma grande amiga que me ajudava, apoiava sempre nas contas, os Máfia do Caril eram os DJs, que também são do hip hop, que estavam sempre a pôr uma música, então o ambiente era muito especial também durante as performances. Tinha o Raul Pinto, que era o fotógrafo amigo também, que tirou fotos incríveis, graças a ele temos esse registro. Enfim, havia uma equipa muito saudável, muito boa onda e muito apaixonada. Eu acho que isso faz toda a diferença. Quando não há paixão, a coisa não acontece. Você sabe que eu tô anotando aqui coisas que eu quero emendar perguntas. Vou sair um pouco do roteiro, porque são duas coisas que me pegam muito. Assim, eu vou fazer um pequeno lapso, não no tempo, atemporal, pra gente. Que eu queria saber sua opinião. Porque essas características que você traz do hip hop integrado ao Poetry Slam e de uma equipe muito apaixonada, são características de Poetry Slam que eu, do Brasil, estou muito acostumada. Porque a gente tem essas são duas grandes bases do Poetry Slam no Brasil. E aí é isso, né? Eu não tenho como não estar com esse filtro, pois são quase 10 anos lá fazendo isso. E aí vir pra cá e eu tive um momento de sentir falta disso. Mas cadê o hip hop, sabe? Mas cadê essa equipe apaixonada? Porque o que eu sinto muito do Poetry Slam nesse momento no Brasil é que ele é a forma de passar a palavra. Que ele é essa desobediência no seu ápice. Porque você tem uma ágora que você pode discutir. E aí, trazendo a minha pergunta, né? Pequeno comentário para perguntar. Você sente que em outros poetry slams aqui de Portugal, você viu essa cena do hip hop tão integrada ou era uma característica do Slam Sul? Era. Mas se calhar mais do que o hip hop, vamos falar disso tudo, da energia, da paixão e da equipa e não sei o quê, porque eu acho que isso vem tudo junto. Então,
Eu, sinceramente, eu tenho a sorte, o privilégio, não sei, a gratidão enorme de ter ido muitas vezes ao Brasil e agradecer à Roberta Estrela D'Alva, ao Eugênio Lima, ao Emerson Alcade, essa Cláudio. malta toda que me convidou Sim. para várias vezes para estar no Brasil. E é assim, eles são uma família para mim. Aliás, aproveitar e fazer uma homenagem ao Adelson, do Slam Resistência, que faleceu, né? E eles são mesmo uma família porque todas as circulações que eu fiz, tanto em Portugal como na Europa, no Brasil, o Poetry Slam permite-te encontrar poetas num estado muito puro e muito ingênuo e muito genuíno. Porque nós estamos todos ali, não somos poetas consagrados, não temos livros publicados, de repente temos uma oportunidade de viajar, vemos-nos todos no mesmo sítio e há uma ligação que acontece que é muito, muito própria da poesia do Poetry Slam e que eu não encontro noutros lugares, não encontro na academia, não encontro na dança. Já circulei em várias áreas Me sinto e muito há ali contemplada. há uma cena dos poetas do slam que é nossa, né? Sim. E ainda que você Então, seja consagrado, não importa. Não importa, porque você pode ser um poeta super premiado no papel. Se na hora de falar o seu poema você não atinge o coração de quem está ouvindo, talvez mais do que a razão, todos os seus prêmios são completamente indiferentes naquele momento. Então ele te joga para um lugar de humildade muito intenso, né? Eu acho que a questão de ser consagrado altera a forma como tu és visto, mais a forma como tu vês a ti próprio. Claro. Muitas vezes crias ali dinâmicas e relações de poder invisíveis que depois prejudicam o próprio andamento. E por isso é que eu tive muita hesitação em publicar um livro, mas sobre isso podemos falar depois, que eu estou a saltar as perguntas. A pergunta do hip hop é muito importante e da vibe, porque eu acredito, da minha experiência no slam, que o slam vem muito de uma experiência marginal, muitas vezes oprimida, muitas vezes invisível, né? Então é isso que o torna um lugar rico também na partilha. E o Slam Sul realmente tinha essa característica, sendo margem sul do Tejo, os periféricos, a malta do hip hop. O hip hop em si já é uma filosofia de vida muito desconsiderada, apesar do impacto e da complexidade, né? Então, quando o Poetry Slam chega a Lisboa capital e mistura-se ali com uma série de questões de meritocracia, de notoriedade, é transferido ou traduzido para um lugar onde o palco é muito alto, onde o júri é selecionado porque são críticos literários, tu estás a tornar o ambiente pesado, estás a pôr o poeta num lugar que não é confortável, que é intimidante, não é? E com isso tu perdes uma química, não é? Que é necessária entre o poeta e o público, entre o poeta e o júri, que é a química do vamos brincar, né? Não é a química do vamos ver quem é bom. E isso interfere imenso. Então, o que eu sinto foi que isso foi se desgastando, é difícil manter não sei, essa vontade de ir contra essas lógicas foram-se desgastando até certo ponto, mas nós com o Portugal Slam conseguimos manter isso. Acima de tudo, eu posso falar das edições em que tive, não é? Então, as 3 primeiras edições, eu acho que a equipa estava muito motivada em cumprir objetivos específicos. A plataforma Portugal Slam foi criada para criar uma rede de países, de cidades que fizessem slam de uma forma comunicante e horizontal. Era uma plataforma que queria dedicar-se ao lado pedagógico do slam, que fizesse workshops, que fizesse itinerâncias, que trabalhasse não só com crianças, mas com jovens e com séniores. Era uma plataforma que queria ser feita com poetas, porque foi um bocadinho esse takeover, dizer, ok, nós vamos fazer o festival porque nós somos poetas e nós é que temos que fazer o Poetry Slam. Então houve ali um momento também de contestação por um lugar que nós reconhecemos como nosso, não é? Para não deixá-lo nas mãos de uma lógica mais industrial, mais empresarial, que é uma coisa que acontece, né? Que é instrumentalização das coisas. Então, eu acho que nós conseguimos manter a chama acesa durante algum tempo, mas realmente é preciso fazer um trabalho de ir para as periferias, para encontrar essas vozes, ou fazer com que essa periferia chegue ao lugar. E ao perder isso, também perde a alma
acho que perde-se a alma um pouco. É a minha opinião mesmo. Eu também tenho essa opinião e uma sensação de que quanto mais centralizado você tá, você vai adquirir as características desse centro. E eu tenho um Uhum, pouco a sensação de que o centro, nesse momento, ele é muito diferente desse centro apaixonado que o hip hop traz. Mas, uhum. pequeno adendo de opiniões, só fazendo um momento de datas também para quem está assistindo, a Raquel, ela foi coordenadora geral e diretora artística do Portugal Slam, desde a criação, que foi 2013, até 2017. Sim, início de 2013, sim. E aí eu queria um pouco saber dessa história, como que vocês decidiram fazer, então vamos fazer uma plataforma chamada Portugal Slam, como que foi isso? Claro. Então, em 2009 o Festival Silêncio está a fazer slams, está a fazer noites e o outro Slam Lisboa também começa. Começam várias cidades, até que no final de 2011 nós tínhamos cerca de 6 cidades a fazer Poetry Slam. E no início, meados de 2012, eram 14. Ou seja, mesmo aquelas que faziam pontualmente. Eu fiz uma lista aqui, eu acho que é importante dizer as cidades, Sim. porque só para veres a diversidade. Então, tinhas na Amadora, Angra do Heroísmo, não é? Estás a falar dos arquipélagos. Almada, Aveiro, Barcelos, Barreiro, Braga, Caldas da Rainha, Carcavelos, Coimbra, Lisboa, Matosinhos, Ponta Delgada, também arquipélago, Porto, Sines, e mesmo aqueles que estavam a acontecer esporadicamente, eram muitas cidades do norte a sul do país, não é? Então, a nossa ideia foi, a gente tem que pensar o que é isto do Poetry Slam. Começaram a surgir várias tensões, não é? Como é que se define? Porquê é preciso competição? Porquê é que são 3 minutos? Porquê é que as regras são assim e não são assado? Então, o interessante que eu acho que estávamos a viver é que não era só um momento de estar presente e participar nos saraus, era um momento de pensar o que era a poesia, pensar o que é o Poetry Slam e pensar qual é que era o nosso contributo enquanto poetas para mudar um bocado as lógicas do que é a arte convencional. E nós Uhum. sabíamos e tínhamos, eu não sei, eu acho que as boas pessoas com quem falava sabiam que nós estávamos a criar alguma espécie de tensão. Uma tensão perante aquelas tertúlias, e Portugal é um país que tem uma cultura literária muito grande, não é? Então tu tens uma ideia do que é a poesia da escola e o que é declamação de poesia, que não era o que nós estávamos a fazer. Então havia essa noção do que estávamos a transgredir. Então, havendo tantas cidades, não é? A ideia foi, nós temos que ter, nós temos que estar em contacto, nós temos que criar uma rede. Foi muito essa paixão, e eu lembro-me no início as reuniões eram incríveis. Havia frisbee, que o Mick Mengucci trazia o frisbee, a gente jogava, falava, bebia, tudo assim, uma cena a acontecer, né? E depois também havia esta tensão que era o Poetry Slam Portugal, não o Portugal Slam, né? O Poetry Slam Portugal que eu venci na terceira edição e que era organizado pelo CTL, que é o Cultural Trend Lisbon, que é a galera do Music Box, que também tem os Poetas do Povo. Eles faziam a competição nacional, não é? No âmbito do Festival Silêncio, e durante, acho que 3 ou 4 edições, eles determinavam quem era o vencedor, a partir daí, e esse vencedor ia para Paris. Mas depois a gente começava a pensar, mas há outros países, há o campeonato europeu, há um campeonato em França, por que é que a gente não tenta fazer mais parcerias com mais países? Então, quando a gente criou o Portugal Slam, a gente estava muito preocupado com a circulação desse vencedor, que ele não ficasse só pela final em Paris. E eu lembro-me, enquanto estive na coordenação, os 2 primeiros vencedores, o Nilson Muniz, o Nuno Piteira, viajaram para imensos países nesse ano. 11, 12 lugares, não é? E tudo parcerias que o Portugal Slam fazia com outras organizações. Então, nós estávamos a conseguir criar redes também a nível internacional muito interessantes, não é? Muito ricas. Então, resolvemos por isso, para divulgar o Poetry Slam de uma forma que considerávamos mais genuína, para que o Poetry Slam fosse organizado por poetas
e não apropriado, para que houvesse um lado pedagógico e transdisciplinar nessa arte, e para estarmos em contacto, não é? Para não deixarmos morrer nem apagar a chama. Então os nossos festivais tinham convidados, vinha uma galera a fazer residências. Eu lembro-me, nas 3 primeiras edições, houve uma que demorou 12 dias. Não, 19 dias. A primeira edição foi muito grande. Nós estávamos em 12 lugares de Lisboa, estávamos em vários lugares a fazer workshops, a fazer residências, a fazer exposições, videoprojeções. Estávamos em várias escolas públicas também, dizer às crianças e jovens o que é o Portugal Slam e o que é o Poetry Slam, que eu acho que é uma coisa que se desvaneceu um pouco e que é muito potente, não é? Quando tu entras numa sala de aula, perguntas aos jovens, gostam de poesia? E eles, não. E no fim do workshop eles estão, yeah! Tipo, bora lá! São todos poetas, né? 1 hora e estão todos poetas. Sim. E aí eles percebem que podem ser poetas. Isso é muito potente, né? Então nós tivemos também, imagina, a primeira edição tivemos 16 convidados, não, a segunda tivemos 16, a primeira tivemos 5. Tínhamos várias parcerias, não é? Porque fazíamos tudo de graça. E aí entra a questão da paixão, né? Ninguém ganhava, ninguém recebia para fazer o festival. Nós passávamos não só aqueles meses intensos a organizar, como todo o ano a garantir digressões para o poeta vencedor. Então era um trabalho só de coração, de dar. Estás a ver? E não sei, acho que foi uma experiência de trabalhar em coletivo, para mim foi muito enriquecedora, para o bem e para o mal, não é? Quais são os limites do trabalho em coletivo, como é que se pode trabalhar de forma horizontal, mas sem deixar que as coisas fiquem por fazer. Várias questões que surgem, não é? E que para mim foi uma escola enquanto produtora cultural, não é? Que eu já fazia esse trabalho ao nível profissional, mas nunca tinha tido o meu festival, ou seja, uma coisa sonhada em coletivo, mas saída de raiz em que eu tivesse a coordenar. Então, para mim, foi uma aprendizagem, uma escola mesmo, uma escola muito grande, muito importante. Raquel, eu tô me controlando aqui para não dar saltos e pulos e gritar que eu concordo e querer entrar em cada ponto. Tô que nem o Luiz aqui, o Luiz Perdigão nos comentários, querendo gritar a verdade, é isso. Mas eu não posso deixar de pontuar algumas coisas que acho, enfim, importante e devolver para você como pergunta, né? Quando você diz que vocês se juntaram com essa intenção de entender as intenções e de organizar essas intenções, então como que a gente entende o Portugal Slam nesse momento, o Poetry Slam nesse eu momento? Eu tô ouvindo com muitas falhas. Tá com falhas? Deixa eu ver, eu tirei meu fone para ver se melhorava. Deixa eu ver, vou tentar pôr o fone de novo. Vamos ver se eu consigo 1 minutinho. Me diz se melhora. Ok, agora eu ouvi bem. Quando você diz, né, que vocês se juntaram para entender as intenções e viabilizar essas intenções e estruturar essas ações para o Poetry Slam aqui em Portugal, eu fico com muitos pontos dentro disso, assim, muitos pontos variados, desde a exclamação, a interrogação, as reticências, porque esse tipo de discussão, que ela é ética e ela é estética, e eu acho que por isso também, quando eu fico emocionada quando você diz a gente se divertia muito fazendo isso, ela é muito intrínseca ao próprio Poetry Slam, né? Porque o fazer artístico, ele vai te trazer questões, ele vai te trazer problemas. E que você possa resolver isso coletivamente justamente o que o Poetry Slam está te oferecendo. Porque a poesia ela é muito solitária. Mas o que o Poetry Slam te coloca não é solitária. A poesia é na rua, a poesia é com o outro, a poesia se faz em contato com o outro. Então esse tipo de discussão estética que poderia ser considerado uma questão da academia, e aí eu estou dizendo da academia porque também acho que a gente está num momento, principalmente no Poetry Slam do Brasil, que a academia é muito interessada no Poetry Slam, porque hoje quem vende livro de poesia mesmo são os poetas, como diz Marcelino Freire, os poetas do sovaco, que são aqueles poetas que chegam com um livro aqui embaixo e estão sempre com eles para vender.
não é uma questão propriamente da academia, porque a academia pode até elucubrar sobre isso, mas quem vai resolver esteticamente são os poetas. O que eu quero dizer, nomeadamente, como vocês dizem aqui em Portugal, nomeadamente questões como uma que se deu esse ano no Poetry Slam Mundial, que é com câmera, é Poetry Slam ou é outra coisa? A partir do momento que a gente faz isso virtualmente, vira uma outra coisa. Então, como a gente pode discutir isso, né? E aí, o que eu estou te devolvendo? A minha pergunta, acho que central dentro disso vocês conseguiram viabilizar isso com o Portugal Slam? Vocês conseguiram fazer esse movimento de discussão e de execução com o Portugal Slam? Mas, ao mesmo tempo, você conta que isso foi algo que dá muita energia, né? Porque você dava muita energia. Quando foi que você percebeu que talvez fosse algo para se afastar e agir de outra forma, que não seria mais a coletiva? Quando você pensou, tá, isso deu o que tinha que dar e eu vou por um outro caminho? Sim. Epá, bela pergunta. É assim, eu acho que eu sou, assim, por natureza, uma pessoa que gosta do coletivo. Eu já me meti noutros coletivos, entretanto, né? Saí desse e fui para outro. Mas houve ali um momento de transição em que eu parei de fazer o Portugal Slam e foi muito importante. Comecei a fazer doutoramento, entrei numa uma vibe mais focada em mim própria. E isso foi muito saudável. Agora, andando um bocadinho para trás na tua pergunta, a questão estética, ética, política. O Portugal Slam era de facto um espaço, até onde eu fui, era um espaço de discussão e era um espaço de construção política. A primeira edição, nós tínhamos temas, né, para os festivais. A primeira edição era o que é o Portugal Slam. Ou seja, estávamos preocupados com essa relação com o outro e de introduzir o nosso movimento, porque sabíamos que ele era novo. Nós, inclusive, fazíamos candidaturas à DG Artes e não havia uma secção para o Poetry Slam, porque não era literatura, mas também não era performance, era transdisciplinar, mas ficava ali no meio. Então, nós sabíamos que não havia um espaço, nem institucionalmente, nem socialmente, para acolher o nosso movimento. Então, E ainda não há, diga-se de passagem. Ainda não há, mas isso tem a ver com dinâmicas de tempo e espaço portuguesas muito concretas, que fica tudo meio enrolado e embolado, e que no Brasil eu vejo as coisas a arrebentar e a florescer com uma força que são outras, não é? Sim. E quem diz Poetry Slam no Brasil diz todas as outras manifestações culturais. Mas eu imagino, sim, mas isso aconteceu por uma pressão muito grande do movimento de Poetry Slam. Hoje você não vê um edital público, um programa público para arte que não envolva ou sarau, ou tertúlia, né? Ou Poetry Slam. E isso é porque é tão organizado e organizado nessa desorganização que ela é tão desobediente, acho que essa é a palavra, é tão desobediente que se não colocarem uma linha para o nosso edital, a gente vai entrar no teatro, a gente vai entrar na performance, a gente vai entrar na literatura. É tanta urgência de falar o que a gente tem que falar que ou você abre um espaço institucional ou a gente vai arrombar, sabe? Sei, que é essa paixão que a gente fala. Desculpa. Eu acho que até certo ponto isso aconteceu cá com o Camões, conseguimos apoio de Camões, conseguimos apoios bancos de cervejas, sei lá. Conseguimos o apoio da EGIAC, que é uma empresa municipal, ou seja, institucionalmente a gente foi fazendo esse processo, mas historicamente, os movimentos sociais no Brasil não são como aqui em Portugal. Quando eu dizia que há uma conjuntura de tempo e espaço, tem a ver com o que é que nos permite, como é que nós estamos permitidos a irromper um sistema cristalizado desde uma metrópole colonial. E parece que não tem nada a ver esta viagem, mas tem tudo a ver, não é? Nós estamos num país que é uma metrópole que construiu-se a si própria e ao seu cânone literário de uma forma muito, muito bem construída, com arquivos, com documentos, com uma escola, não é? Então, conseguir promover movimentos dissidentes e contracorrentes no Brasil parece-me, a esta distância, e com a minha experiência lá, uma coisa mais espontânea, mais genuína, mais possível. Apesar de que a resposta depois pode ser também mais violenta, né? É como estamos a ver agora. Sim. Mas nós até certo ponto fizemos isso. Na segunda edição falámos sobre
Poetry Slam, Educação, Arte e Tecnologia também. Como é que fazemos pontos? Na terceira edição falámos em linguagens, fronteiras e encontros. Exatamente a discutir isso. O que é que são fronteiras, como é que a arte se contamina, pronto. O espaço era de produção de pensamento, além de poética. E eu precisava disso. Eu acho que quando me afastei, eu senti que já não estava a conseguir fazer isto com aquele grupo de determinadas pessoas e que estávamos a entrar num desgaste também de produção que não estava a ser justo para ninguém da equipa, porque fazíamos um festival grande, fazíamos um festival exigente e ainda com esta necessidade de querer debater, não é? Para além do mais evidente. E quando eu senti que havia o risco de começar a repetir formatos, começar a fazer coisas um bocadinho de uma forma industrial, só assim, sem haver discussão e desconforto, foi a altura em que eu achei que talvez pudesse fazer outras coisas da minha vida, outras coisas que me enriquecessem também mais intelectualmente. Acho que quando tu estás num espaço a trabalhar com paixão, tem que ser um espaço recíproco, em que tu dás paixão, dás amor, recebes amor. E se isso não tiver a acontecer também, a coisa não flui. Então, não sei, foi uma série de circunstâncias, mas foi um plano muito certo e foi tudo muito bem, muito feito com base no respeito, não é? Eu saí, tivemos várias reuniões de passagem dessa pasta, não é? Da coordenação e dos Excels e da informação, ou seja, foi tudo um bocado na paz, apesar de ser uma ruptura, não é? É uma ruptura, não deixa de ser, é uma espécie de filhote, não é? Nós éramos todos pais daquele filho e de repente eu senti durante uns meses, pá, isto era o que eu faço durante os últimos 3 anos, eu penso no Portugal Slam todos os dias, né? E de repente já não existia. Só que esse vazio deu lugar a coisas muito importantes na minha vida. E eu agora, quando olho para o Poetry Slam, olho com outros olhos, com um carinho, capaz de estar aqui agora numa entrevista contigo e super emocionada do que é que isso significou para mim, não é? Então, eu acho que se eu tivesse continuado mais tempo, nós não estaríamos a ter esta conversa. Sim. E se calhar eu estaria muito mais revoltada com tudo ou desgastada com o assunto. Então, acho que saí no sítio certo, na altura certa. Antes da gente mudar de assunto, que a gente ficou mais tempo do que a gente tinha falado, mas se você não tiver compromisso agorinha, a gente pode emendar uma segunda live, pode? Porque a gente fala melhor do seu livro, mas... Sim. Fechar. Que bom. Antes da gente mudar de assunto, eu queria saber, você mora em Coimbra agora e lá tem o Poetry Slam de Coimbra. Você frequenta? Como que é pra você? Então, mesmo nessa altura, em 2011, quando começaram a acontecer os slams em Lisboa, o Slam de Coimbra acho que começou em 2012, foi um bocadinho antes do Slam Sul. E eu estava no primeiro. Aconteceu muito ir aos primeiros slams. Primeiro slam de Aveiro, primeiro slam de Sines, primeiro slam de Coimbra, convidavam-me, eu ia, às vezes ia um grupo de Lisboa. Então, eu lembro-me de ir ao Kibaz Tango, na altura era organizado pelo Bruno Ministro, a Liliana Alves, acho que não é Alves, esqueci-me do apelido da Liliana. Pronto, é uma galera muito fixe que tinham... Falando em Coimbra, olha quem apareceu. Tá aí a Césla Coimbra. Então, o Bruno Ministro, a Liliana, eu lembro perfeitamente deles irem buscar à estação da rodoviária e levarem-me até ao Aquibastang. E eles eram super experimentais, já tinha um grupo que eram Arranhistas e Elefantes, faziam poesia visual, é uma galera com uma pegada bem interessante mesmo. E eles tinham esses eventos lá, que também misturava com DJ e com instalações, e ficámos em contacto mesmo durante a rede do Portugal Slam. Eu lembro-me que a minha primeira reunião com a EGIAC, para termos o financiamento da primeira edição, eu fui com o Bruno Ministro. Então, só para ver que as ligações entre as cidades eram reais, a gente estava comprometido, não é? É preciso ir a uma reunião, quem é que pode ir? O Bruno saiu de Coimbra, vem para Lisboa, fomos juntos. Então, há essas relações de cumplicidade, não é? Que ficam. Agora, em Coimbra, eu tenho estado, é uma cidade em que eu habito, mas muito dedicada ao doutoramento, ou melhor, devia estar mais, mas mesmo assim
Não posso dizer que estou muito dedicada ao doutoramento, mas estou. A verdade é que eu não saio muito à noite em Coimbra, não sou uma pessoa muito de rolês. Tenho dois grandes amigos que vão a esse Poetry Slam, que é o Gabriel Lucerna, que é o vencedor do último Portugal Slam, que é o meu brother, respect, grande poeta. Tenho o Bernardo Neto, eles vão à Sesla, eles às vezes dizem, mana, sister, vamos, eu nem sempre estou em Coimbra. É uma cidade em que às vezes eu vou e saio, vou e saio. Então não sei. Agora o Gabriel fez-me um convite para a próxima edição, não é? Do Portugal Slam, que talvez vá ser lá, não é? Isso acho que seria muito fixe. Sim. E eu estou disponível para aquilo que for necessário na organização da SESLA, não no sentido prático, mas no sentido de sugestões e de orientações ou de apoio, já que estou na cidade, não é? Já que estou em Coimbra, não é? Mas não conheço assim tão bem. Eu falo muito, né? Falo bué. Você é maravilhosa. Para a gente fazer o seguinte, vamos então fazer um jogo em dois tempos. A gente conversou sobre o Poetry Slam em Portugal. Eu vou fazer mais duas, 1h30 perguntas para a gente finalizar esse assunto. E aí a gente sai e volta para falar exclusivamente do seu trabalho como poeta, do seu livro, que tal? Porque o Zuckerberg, ele... Acho massa. Acha massa? Sim. Porque o Zuckerberg, ele tira a nossa live quando dá 1 hora. Então, pra gente não ser cortado, ele é muito... Ele não gosta da gente geminiana, assim. Que signo que você é, Raquel? Aquário. Aquário, Gêmeos, tudo que é Ário. Não gosta, ele gosta de gente que fala pouco, então ele corta em 1 hora. Mas a gente termina esse assunto e sai. Eu quero perguntar, primeiro, uma pergunta bem aberta mesmo. O que você deseja pro Poetry Slam em Portugal? Qual é o seu desejo? Opa, eu espero que chegue uma geração fresca, com ideias, descomplicada, descomplexada, desbloqueada, destravada e que faça a coisa acontecer. E eu admiro muito as pessoas que estão desde o início. Também admiro muito as pessoas que saem porque acham que está na altura de sair. E admiro acima de tudo as pessoas que chegam e que vêm dar um novo ar. Então, acho que são todas muito válidas, desde que a ideia seja reunião, união e cumplicidade, e não criar dinâmicas de toxicidade ou de autoria. Porque o slam, realmente, o slam não é de ninguém, o slam não tem propriedade, não é? Então, nós até eu escrevi um manifesto do slam, que era um bocado nessa onda. O slam é uma escola onde tu estás, aprendes, fazes, conheces, e podes seguir a tua vida, não é? Então, essa leveza é muito importante, não é? Então, eu espero que o slam encontre pessoas leves pelo caminho, consigam perceber o potencial dele de uma forma séria e não só lúdica, não só performativa, não só estética. Há ética, há política, há pedagogia no slam. Então, espero que seja possível trabalhar isso cada vez mais, não é? E com profundidade. Para finalizar isso, eu queria, se você me permitir, ou se você quiser você mesma, ler o manifesto. Eu estou com ele aqui na minha tela. Você tem ele por aí? Eu enviei para ti, não foi? Me enviou. Eu queria esse assunto terminar com o manifesto, porque eu acho que é a melhor forma da gente... Caraca, não estava à espera dessa, Maria. Como é que eu enviei para ti? Foi por e-mail? Foi por Facebook. Mas se você quiser, eu posso ler. Eu tô com ele aqui na tela. Lê, por favor, lê tu, é mais fácil. Tô com ele preparado, porque era isso. Eu queria finalizar essa parte sobre o slam com o seu manifesto, que eu acho a melhor forma da gente terminar esse assunto. Acho ótimo. Então, Raquel Lima escreveu: o slam não é uma empresa controlada pelo lucro, fama e prestígio. O slam é da rua, das pessoas, e deixa no seu território seu vestígio. O slam é livre e espontâneo. Não é comercial, de forma metafórica ou literal. O slam vem do peito e das pernas, vem dos braços e dos abraços. O slam vem de dentro para fora e vem de fora dos cansaços. O slam não é fraude, nem é plágio, nem é a cópia de uma patente. O slam é da gente, do bairro, e nasce da poesia onipresente. O slam não é um franchising de investimentos em cadeia. O slam é o grupo de aranhas na construção de uma mesma teia.
O Islã não é uma corporação, um comitê, nem uma comissão. O Islã não é um departamento poético, nem a sua subversão. O Islã vem do corpo irrequieto, da alma desassossegada. O Islã voa alto sobre a performance e a palavra vomitada. E no Islã não há júri especializado ou da crítica erudita. O Islã é a palavra viva que às vezes é feita e às vezes é dita. O Islã é descomplexado, reinventado, transformado, mal falado. O Islã é filho do pai e da mãe, mas ser órfão é o seu fado. O Islã não tem amigos fiéis, mas em cada esquina há um islamigo. Não tem mentores, instrutores, nem pastores que o evangelizem. O Islã são palavras feitas de sonhos, mesmo dos que não se concretizam. O Islã é genuíno e transparente, é vivo e cresce a cada dia. Quem o plantar deve regar e temperar com boa energia. O Islã é menos negócio, menos estratégia, menos compra e venda, menos ego, menos poder, menos heróis e menos lenda. O Islã é de cada um, é pessoal, mas também é comunidade. O Islã é feito dessa ponte entre cada país e cada cidade. O Islã precisa ser emancipado, valorizado e respeitado, mas logo a seguir, libertado, ignorado e deixado de lado. O Islã é o filho bastardo da poesia e há que ter cuidado. Seguramente nem todos o sabem, porque o Islã vai ser sempre um fedelho, mas deixe o teu Islã no manifesto, porque o seguro morreu de velho. Escrito no dia 3 de janeiro de 2014. Maravilhoso. 2014, até bué. É. Obrigada por teres lido, Maria. Obrigada. Eu que agradeço por você ter escrito. Estava a sentir disso tudo na altura, mas sim, acho que ainda faz sentido eu ler isso hoje, faz sentido ainda. Mas sim. Que bom, vamos então, a gente vai encerrar essa e a gente volta em seguida, voltem todos também. Lembrando só aqueles avisos, que essa entrevista vai ficar no IGTV e eu vou mandar ela para o Facebook também, então quem quiser acessar é lá no Facebook do Todo Mundo Islã. E que semana que vem, nesse mesmo horário, a gente vai falar com a Vero, a gente vai falar com a Rita, para conversar um pouco sobre o Islã de lá. A Rita Capucho? Uhum. Ai, que fixe, muito fofa, ainda estou com ela há muito tempo. Sim. Vou. Mas eu acho que vai ser um pouquinho mais tarde, vai ser umas 8. A gente ainda vai ver o horário, mas semana que vem é com ela. Então a gente vai cair e vai voltar em outro vídeo. Tá bom? Beleza, vamos falar do livro. Vamos. Até já. Eba! Vamos voltar. Vamos voltar, minha gente. Deixa eu colar o nosso comentáriozinho. Usar comentário. Voltem, voltem, voltem. Raquel. Ué. Não. Visualizar. Oi. Oi, caímos e voltamos. É bom assim. Raquel, tenho tantas perguntas sobre o seu livro. Agora vamos mudar. Saímos do Poetry Slam, nova entrevista. Podemos começar de novo. Vou ler de novo o seu currículo. Eu tenho muitas questões sobre o seu livro que eu tô curiosa. Mas eu vou falar sobre ele primeiro. Então, para quem ainda não conhece, chama Ingenuidade, Inocência e Ignorância. Só esse poema já é Só esse título já é um poema, né? Essas três palavras juntas. Essas três palavras juntas são muito fortes, né? Eu fiquei um tempo olhando para essa junção de palavras, né? Porque elas são contraditórias e ao mesmo tempo ambíguas. É isso mesmo, é sobre isso, contradição e ambiguidade.
Acho que é isso que nos constrói também. São dois ingredientes do ser humano, né? No geral. Então acho que é importante a gente tentar encontrar o que é que nos une, não é? Numa altura em que tudo indica que as coisas só nos separam, não é? Há várias questões que estão tensas neste momento das sociedades e tentar encontrar esses ingredientes que nós todos partilhamos, acho que é um exercício no mínimo interessante. Ingenuidade, inocência e ignorância, acho que fazem isso pelas conotações que as palavras podem ter, que são muito variadas mesmo, são muito contraditórias, muito complicadas até, às vezes muito religiosas, muito coloniais. Tu tens uma que é tipo virgindade, acho que é inocência. Porque o livro é dividido nessas três partes, não é? Então, no início de cada parte, eu tenho a descrição, a definição da palavra, encontrada em vários dicionários diferentes. E exatamente, acho que em ingenuidade tens parvoíce, por um lado, mas também tens condição da pessoa que nasceu livre, que nunca foi escrava. Então, tu tens uma conotação até colonial, não é, dessa palavra, e ao mesmo tempo tens parvoíce e tens simplicidade. É complicado. Muito contraditória, né? Complicado. Sim, diz muito sobre a língua, diz muito sobre o país, diz muito sobre a nossa existência, né? Acho que é interessante. Sim. Entrando então um pouco sobre a língua, porque eu acho que dentro as minhas perguntas vão muito. Eu tenho medo de entrevistar alguém que já deu muitas entrevistas sobre o livro e falar mais do mesmo, mas vamos lá, né? É difícil não correr esse risco. Mas a sensação que eu tenho é que a gente tem três grandes assuntos sobre o livro, né? Das coisas que eu pesquisei por aqui. O primeiro é, de fato, escrever em língua portuguesa, sendo essa língua uma língua colonial, acho que a gente pode usar esse adjetivo, né? Sendo essa língua que esconde tanta violência, assim, né? Que conserva tanta violência. Acho que a palavra mais do que esconder é conservar. Isso era um assunto. Vou abrir os campos da entrevista agora, né? Isso é um assunto que eu queria conversar. O outro assunto que eu queria conversar é o fato dele ter saído por escrito e em áudio o livro. Acho que isso é todo um mundo para a gente conversar também, né? Sobre a poesia escrita e a poesia falada. E aí um terceiro caminho que eu queria conversar mais para frente é sobre os seus estudos acadêmicos e a spoken word, né? O spoken word e seus estudos acadêmicos, como essas coisas conversam. Então, vamos para a primeira parte. Escrever em português, sendo essa língua como é. Como é esse processo para você? Então, é um processo de autorreflexão. Há um certo desapego, não é? Eu não vou dizer que sou completamente indiferente à língua portuguesa. Eu acho que a língua portuguesa tem uma sonoridade muito bonita. Acho que tem formulações muito ricas, tem construções que eu gosto muito, não é? Do ponto de vista estético e de ritmo, etc. Mas não tenho um sentimento patriótico sobre a língua, ou seja, tenho a real noção da hierarquia ou da hegemonia que ela representa em relação às línguas que a minha mãe fala de Angola, né? Que é Quimbundo, Umbundo e todas as 19 línguas que foram caindo em extinção desde que aconteceu o processo colonial. Então, é uma relação de amor-ódio, é uma relação de saber que ela é uma ferramenta, que é a ferramenta que eu tenho, não é? Para expressar aquilo que sinto, mas que isso não faz dela mais do que uma ferramenta, não é? Então, por exemplo, o meu primeiro poema, não é? O primeiro poema do livro é muito curto e eu acho que tentei resumir um bocadinho o que é que como é que eu me sinto em relação à língua, em relação à minha identidade, à minha nacionalidade e até à minha cidadania. E é assim, chama-se incipiente com S e incipiente com C. Porque estas duas palavras existem em português, mas têm a mesma sonoridade, mas muda o S do C. E o poema é assim: a minha insegurança está entre sentir-me incipiente e sentir-me incipiente.
reside nesse intervalo inaudível entre duas letras e vive desse silêncio que grita sobre a minha ingenuidade, a minha inocência e a minha ignorância. E pronto, nesse poema eu Ah, tentei explicar um bocadinho o que é esse projeto de escrever em português, como é que a língua te destabiliza, não é? Eu lembro-me que quando eu defendi tive uma entrevista do meu doutoramento e a coordenadora disse, pois é, Raquel, o teu projeto ainda está um bocado incipiente. E eu fui ao dicionário, o que ela quer dizer com incipiente? E é assim, pode ser um projeto que está imaturo, está verde, também pode ser um projeto que está vazio e com falta de conteúdo. Então, eu até hoje não sei o que é que ela quis dizer. E é isso, a língua é um bocado armadilhada, não é? Tipo, então, não sei se respondi a tua pergunta. sim. Sim, é uma língua armadilhada, uma boa palavra para falar sobre isso. Eu fico com essa pergunta muito porque eu tenho um espetáculo que chama Palavra Mais Bonita, que é justamente o que me trouxe para cá, para Portugal, né? Que eu contei para você. É um espetáculo que eu vou recolhendo as palavras, a palavra mais bonita das pessoas e escrevo o poema com elas. E um dos meus grandes intuitos com isso era explorar a reapropriação da língua portuguesa por cada país. Porque a ideia desse espetáculo é passar por todos os países de línguas portuguesas. E eu encontrei uma surpresa quando eu cheguei aqui em Portugal, que é descobrir que eu não falo português, eu falo brasileiro. Que é algo, assim, impressionante. Ninguém nunca tinha me contado essa informação. E eu adoraria, na escola, estudar brasileiro, não português. É claro que é uma brincadeira, né? Eu tô sendo irônica, mas Não, é um não é pouco. uma brincadeira. Mas é também verdade, porque eu sou muito fã da língua portuguesa, eu acho uma das línguas mais bonitas que existem em sonoridade, em capacidade poética, etc. Mas eu também acho que é uma língua que conserva muita violência. E é uma língua que reproduz muita violência. Então, algo que virou uma grande obsessão seria uma forma de reestruturar essa língua, se é possível, ou se não existe, se toda reforma vai conservar as velhas violências, também é possível, né? E eu fiquei muito mexida em ler os seus poemas, os que estão disponíveis, e também sobre o seu livro, porque eu tive a sensação que a busca era muito parecida, sabe? Essa liberdade dentro das palavras. E por isso que eu queria saber de você como foi escrever em língua portuguesa. Foi basicamente isso que eu te disse, com algumas contaminações do inglês, ou seja, eu salto das línguas coloniais com uma certa perspectiva também de agarrar essas ferramentas que estão disponíveis e que por algum acaso são aquelas que me ensinaram. Olha, o Luís está a pedir uma história que eu ainda obrigada, Luís, porque essa história também ajuda. Então, e já me tinha esquecido, mas é muito bem lembrado. Eu, quando resolvi escrever este livro, eu tinha a paranoia de que ia escrevê-lo numa máquina de escrever. E a máquina de escrever que eu comprei é uma máquina de escrever dos anos 30 e o teclado é um teclado H. César. Ou seja, não é um teclado AZERTY nem QWERTY. É um teclado que no Estado Novo foi pedido pelo Salazar para ser o teclado modelo português, à semelhança de países como a França e a Alemanha, que também tinham teclados específicos para os seus países. Em Portugal estava-se a pensar que merecíamos um teclado que fosse convencionado. E eu tenho uma máquina de escrever dessas em casa. E eu, quando pensei escrever o livro lá, era essa vontade de subverter a própria língua desde dentro para escrever uma poesia que não era suposto ser escrita, estás a ver? Mas claro que isto é uma viagem, não é? Uma viagem e que na prática tornou-se insustentável, não é? Quando comecei a negociar com as editoras e a Animal Sentimental, que é a Nayara, não é? Que é a segunda editora, a outra é a Boca, com a Oriana Alves. A Nayara tinha que fazer a paginação do livro, né? Ela disse, ok, Raquel. Elas foram super pacientes, é incrível. Elas até ao fim não me disseram que era absurdo. Deixaram-me acreditar naquilo. A Oriana, inclusive, fez um quadrado, que era o quadrado que eu tinha que enfiar na máquina para fazer. Mas imagina, cada vez que eu me enganasse, eu tinha que recomeçar de novo.
aquelas manchas de texto que não vão chegar a tempo, como o prefácio da Cidinha, o pós-fácio da Marta Lança, que chegaram mais tarde, não iam poder ser paginados. Assim, ia ser um grande filme, íamos todas enlouquecer, eu ia enlouquecer, com certeza. Mas a máquina ficou lá. Mas a vontade é essa, escrever qualquer coisa naquele teclado que não era suposto, que não estava previsto. E Sim. como o facto de eu escrever poesia também acho que não é previsto, não é? Vindo de onde vim, como vim. Então, esse fator surpresa acho que é importante. Sim. Sim, e só uma pequena pontuação sobre o spoken word, né, de modo geral, mas em especial o Poetry Slam, como é também esse lugar de ressignificar a língua pelas margens, né? E que isso provoca Uhum. toda uma desestabilização dentro do status quo da língua. Você lançou. Tem o prefácio da Cedinha da Silva. Isso é muito chique. Aham. Eu conheço a Cidinha há muito tempo. Eu conheci a Cidinha em 2015, quando o Emerson Alcade me convidou para os eventos em São Paulo. Ah, houve dois eventos com a Cidinha. Um era com a Roda das Pretas e a Cidinha a moderar, e o outro era uma conversa entre mim e a Cidinha. Então nós tornámos amigas e sempre que eu volto a São Paulo, que acho que foram mais duas vezes, encontramos-nos e a nossa relação vai muito para além da literatura e da poesia. Sim. Então foi assim, tipo, para mim, um extra muito importante, né? Ter a Cidinha a introduzir com um olhar transatlântico e a tentar fazer um mapeamento de que lugares é que influenciavam a minha poesia. Foi isso que ela fez. E sim, tenho esse prefácio, depois a Marta Lança entrou com o prefácio no final, que também foi muito interessante, porque foi muito poético, então parece uma continuação, não é? E que mais colaborações? E tenho o Yao Tembe, né? Que é o músico que faz o áudio do livro. Sim. É Eu um queria irmão. muito. Desculpa? Não, ia só dizer que é um irmão que ganhou o primeiro Poetry Slam Sul, só para ver as ligações. Como é que... Olha, toda uma teia. Eu fiquei com essa questão, aí eu queria entrar nessa portinha agora sobre a poesia falada e a poesia escrita, né? Porque o livro são 24 poemas e o audiobook, o audiolivro, são 11. Aí eu queria entender como que foi esse critério. Você entende que alguns são mais escritos e outros são mais falados ou não? Como que foi essa brincadeira de escolher? Isso foi uma decisão coletiva, não é? A Oriana estava em estúdio comigo, com o Iau e com o Nuno Mourão, que é quem fez a sonoplastia e quem fez a masterização. Então, nós não tínhamos nenhum plano de partida, nós chegamos ao estúdio e fomos decidindo que poemas é que faziam sentido. Claro que eu já tenho aqueles que, por tê-los dito várias vezes, sinto que estou segura, não é, para fazer, mas fiz ali uns que não eram tão evidentes. Mas eu acho que tem muito a ver com essa confiança de já ter dito os poemas, de conhecer o corpo, conhecer a respiração, conhecer a fala, conhecer o gesto, não é? E nesse aspecto é um pouco como tu dizes, parece que existe uma poesia que já está feita nesse formato, o que não deixa de ser verdade, porque durante o Poetry Slam e os anos de Poetry Slam eu escrevia muito porque sabia que ia dizer ao Music Box, sabia que me convidaram para Barcelona, sabia que ia para o Brasil, então a demanda de escrita muitas vezes surgia de saber que tinha que oralizar em algum momento um poema. Então, acho que sim, apesar de que também gravei alguns que nunca tinha dito antes. Mas foi tudo um bocado discutido, falado no estúdio, já no estúdio. As decisões foram coletivas dos poemas que iam pro audiobook, não foi pelos poemas em si. Foi coletiva. Claro que foi pelos poemas, eu tinha uma ideia de partida, mas eu lembro de discutir com a Ariana, pôr um poema ou não pôr. Eu lembro que houve ali várias negociações, não é? Não foi assim uma coisa fechada. O próprio áudio do Tembe não foi ensaiado. Nós chegámos ao estúdio e começámos a gravar. Ou seja, há muito de espontâneo e muito de uma cumplicidade já antiga, né, também com o Iau. Não foi o primeiro trabalho, vocês já criaram bastante juntos.
Sim, porque o Iau tem uma banda. Aliás, nós vamos lançar agora o álbum dele a Serralves, né, no Porto, no dia 4 de julho. E ele tem uma banda que se chama Gume, e eu colaboro com essa banda, faço algumas músicas. No último álbum fiz duas, agora mais duas. Além disso, nós temos feito alguns concertos juntos também. Houve alguns concertos que eu fiz com o Iau. As apresentações do livro em Portugal, ele esteve sempre a acompanhar-me. Nós temos várias colaborações em projetos diferentes. A Helena quer saber se vai ser ao vivo. Vai ser no Parque Serralves. Eu acho que a partir das pessoas vão lá estar fisicamente. Não sei se vai haver ao vivo, mas vou tentar saber, Helena. E depois respondo. E aí, pra gente ir pro terceiro campo, né? Como que o Poetry Slam, que o Spoken Word, na verdade, não é um Poetry Slam, como que o Spoken Word afeta os seus estudos acadêmicos e vice-versa? Você sente que tem relação? Tem relação, sim. A Helena está a dizer que foi ao Porto. Eu espero que tu vais mesmo, Helena. Toda a gente está a ver que está aqui. Então, agora a gente vai ter que ir, Helena. Você falou para muita gente. Eu vou escrever aqui. Nem sei se está aqui muita gente, mas eu vi. A gente tira print. Yeah. Epá, essa pergunta é uma pergunta que eu ainda estou a tentar compreender. Eu acho que sim. Acho que é uma relação que não é necessariamente boa. O meu último poema chama-se de Devaneios da Democracia Hipotecada. Eu escrevi durante a pandemia e há vários assuntos do meu doutoramento que aparecem ali. Então, essas áreas estão-se a contaminar e isso não quer dizer que seja positivo. Porque a academia põe-te a pensar de uma forma muito formatada, muito regrada, com requisitos, formulações, referências, notas de rodapé. Então, há todo o meu cérebro tem que ter alguma plasticidade para passar desse formato mais rígido e, de repente, tentar formular coisas de outra forma, que é o que a poesia também se propõe a fazer, né? Então, entre uma coisa e outra, eu sinto que há muitas contaminações. Também no sentido contrário, eu, quando escrevo o meu projeto de investigação, acho que há ali uma ou outra formulação mais ou menos poética também. Eu estou a chamar a oratura, que é o meu tema de investigação, e depois também há isso, né? O meu próprio tema de investigação tem a ver com a oralidade. Então, essa seria a grande contaminação e ponte. Mas, tirando essa relação mais estrutural, como é que o mesmo cérebro partilha formas de escrever e de pensar que exigem coisas diferentes, existe o tema que me interessa, que é perceber como é que a oralidade e como é que, mais do que a oralidade, a oratura, que é uma dimensão que vai para além daquilo que é dito, é uma dimensão também filosófica e ontológica, que eu agora não vou explicar porque precisaríamos de mais uma entrevista só para isso. Mas a minha curiosidade é perceber porque é que a gente conta, não é? Porque é que os saraus acontecem, porque é que o hip hop acontece, porque é que há pessoas que contam coisas, porque é que os contadores de histórias, qual é que é o papel que eles contribuem na sociedade em termos de património cultural, artístico, histórico, não é? Como é que nós reconfiguramos esta história? E eu acho que nós somos colocados num lugar acessório, no lugar das artes, um bocado ilustrativas, mas nós estamos a cumprir um papel muito importante, não é? De reconfiguração da história, não é? Então é isso que eu quero descobrir com a minha tese, com a minha investigação. Não sei se vou chegar a conclusões, a essas conclusões, se calhar vai ser difícil, não é? Mas a ideia é relacionar a oratura com a escravatura em São Tomé e Príncipe e perceber como é que, através de provérbios, anedotas, adivinhas, contos, como é que essa memória coletiva que foi sendo acumulada ano após ano, séculos após século, pode reconfigurar uma história, nesse caso é uma história concreta de uma revolta de escravizados, e tentar perceber essas relações. Está a ficar denso, né, Maria? Tá, mas eu não consigo pensar como isso não vai influenciar a sua poesia. Não tem como trabalhar um assunto como esse, mesmo que
demore algum tempo, né? Mesmo que não seja imediato. Mas trabalhar um assunto tão denso e tão importante, não tem como isso não refletir no que você escreve, né? Eu acho que não. Vamos ver como é que corre. Vamos ver como é que corre. É que você tá no meio do doutorado, do doutoramento, não dá pra enxergar perspectiva no meio de uma coisa assim. Não tem como. Não, eu nunca fiz um doutorado. Olha, ele na pergunta quando é que eu entrego a tese. Entrego em 2022, meados de 2022, falta metade. Eu devia estar agora em Santo Tomé a fazer o trabalho de campo e, graças à pandemia, não consegui sair daqui. Então está tudo atrasado, mas se tudo correr bem, serei doutora em 2022. Não falta, é. Tem tempo ainda. A Tati também mandou um beijo, Tatiana Colbert, querida. Ah, adoro ela. Eu também. Ai, que bom que vocês se conhecem. Eu Sim, gosto muito dela também. foi uma apresentação nas Caldas da Rainha. Participámos no mesmo evento nas Caldas e voltámos para Lisboa juntas, fui para a casa dela, sim, sim. E é uma cantora incrível, né? Uma É uma força cantora incrível. incrível. É uma cantora incrível, uma força incrível. É, e uma poeta incrível, né? Ela escreve coisas lindíssimas. Uhum. Aliás, Eu gosto poeta ou muito dela. poetisa, Raquel? Eu fui poeta, já tive essa discussão várias vezes. Eu sou super sobre a ideologia do género, acho que há palavras que têm que existir para incluir, digamos assim, os géneros femininos e outros géneros no vocabulário, mas no caso da palavra poeta, eu acho que ela já cumpre esse papel porque é uma palavra que é neutra, né? Sim. Gramaticalmente não está errado dizer mulher poeta. Então, dizer poetisa é criar um lugar que, no fundo, cria mais uma hierarquia, a meu ver. Cria mais uma hierarquia de lugares de poder do que propriamente uma igualdade de género. Mas, Eu falei rindo porque essa é uma pergunta que é a típica, sei lá, tem umas 5 perguntas que eu detesto quando me fazem. Poeta ou poetisa? É, como é escrever sendo mulher? Sabe, esse tipo de pergunta que dá vontade de tacar o sapato na pessoa. Eu também. eu tenho a mulher negra, não é? Eu tenho essa também. É... Ai, por que que as pessoas fazem essas perguntas, né, Raquel? Não era melhor elas ficarem na casa delas antes disso? É, mas poeta, eu também uso poeta. E o que me fez ser radicalmente contra a palavra poetisa foi um estudo que diz que a palavra poetisa foi criada no século XIX como uma retaliação às mulheres que escreviam. Porque tem todo o movimento das mulheres quererem publicar, né? Sempre elas escreveram, mas elas quererem publicar. E aí escreveram e significava, a princípio, ou a esposa do poeta, porque uma mulher que escreve poesia deve ser esposa de algum poeta, ou poeta menor, era o diminutivo de poeta. E aí, com o tempo, passou a norma da língua. Olha, tem mais um argumento agora. Pois é. E aí, a Alice Ruiz, que é uma poeta brasileira, ela fala: poeta já é uma palavra feminina. Se os homens estão incomodados, eles que virem os poetos. Adoro isso. Aqui na Madeira uma palavra que acaba em A, não é? Poeta. Tá bom assim. Adoro Pronto. essa Alice Luiz. Eu não conheço a Alice Luiz. Ela é maravilhosa, maravilhosa. Ela é uma poeta incrível. Poeta, incrível. Eu sou bem fã da palavra poeta também. Eu não uso poetisa nem pensar. Respeito quem usa, mas. Claro. Por falar nisso tudo, só dizer duas coisas. Dizer à Helena boa sorte para o doutoramento, que ela diz que vai tentar. E sobre essas questões, eu trabalho muito isso num workshop que eu faço, que é o workshop de poesia, raça e género, para uma escrita poética interseccional. Ou seja, é um workshop que pretende desfazer essas caixinhas onde nos colocam sempre, né? E que a partir delas não são um bocado invisíveis, mas o cânon literário é formado através de um padrão hegemónico, branco, masculino, cisgênero. E se tu veres mesmo a forma como os prémios literários são distribuídos, consegues comprovar isso mesmo, né? Então é um workshop que eu faço no sentido de desfazer caixinhas. Muitas vezes as pessoas acham que é um workshop que faz caixinhas, mas o objetivo é o oposto, né? Tenho feito muito, fiz agora na Faculdade de Belas Artes do Porto e comecei a fazer em 2015 na Estónia
quando o Piteira ganhou o Campeonato Europeu do Slam, eu estava lá, ainda me lembro desse momento assim, que o coração ia explodindo. Porque ele ganhou o Campeonato Europeu, e tu É sabes a lindo. competição, de repente o vencedor, o apresentador diz, and the winner, Nuno Piteira. Eu estava a beber conhaque com os poetas de. Acho que eram os poetas da. Não sei como é que eles eram, República Checa, não sei. Já estávamos todos muito animados e eu, como assim o Nuno Piteira ganhou isto, né? Nós voltámos para Portugal É com esse. verdade ou é o conhaque? O que está acontecendo? Voltámos para Portugal com essa conquista, né? Sei lá, foram muitos bons tempos o Poetry Slam, sem Sim. dúvida. É legal falar também que alguns dos nomes que você está falando, o Alex Cortez, o Nuno Piteira, todos já têm as suas entrevistas agendadas também. A ideia é a gente falar com todo mundo para ver um 360 mesmo dessa história. Claro que não dá para falar exatamente com todo mundo, apesar do nome do Slam, mas a gente vai se esforçar muito para falar com o É máximo de pessoas muita possível. galera, é É. muita gente, é muita gente. Mas acho massa esse projeto, esse mapeamento e o que estás a fazer, porque ajuda a juntar pecinhas, não é? Nesse nosso arquivo comum. Então acho que tenho que te agradecer por fazer esse trabalho e conseguires cozer essa história coletiva. É muito importante mesmo. Eu agradeço muito topar vir, topar conversar. Eu fiquei muito com essa sensação que eu não conhecia, porque quando eu cheguei, exatamente por trabalhar com isso, né, eu organizo outros eventos com poesia, eu pesquisei um pouco e eu achei que eu conhecia mais ou menos a história do Poetry Slam em Portugal. Mas aí, com a Copa do Mundo esse ano, eu me dei conta de que eu não conhecia, porque me falaram informações como, nunca tinham ido para a final mundial. Portugal nunca tinha ido para a final mundial. Eu não fazia ideia dessa informação. Ou então, sobre quantas mulheres já tinham competido a final nacional de Portugal, que é um número, basicamente, até onde eu sei, somos nós duas. Então, eu fiquei com uma sensação de que é muito importante esse mapeamento para que a gente possa entender para onde vai agora, sabe? Como que a gente pode se organizar nesse momento, porque se a gente não entende o passado, a gente não consegue criar futuros, né? Ai, adoro isso, adoro essa leitura, essa análise, não tinha essa perspectiva. E lá está, é um movimento que nós não temos a profundidade crítica ainda para conseguir avaliar essas coisas. E tu vindo do Brasil com outro refresh, não é? Outra abordagem mais fresca, permites também fazer leituras mais críticas e mais imparciais. Então, acho muito interessante isso que estás a dizer. Eu sinto uma falta de representatividade negra no Poetry Slam, ao contrário do que acontece no Brasil, e apesar de que já 3 vencedores nacionais foram negros, eu, o Gabriel Lucerna, o Biru, também, não é? Mas ainda assim, eu sinto que nos slams locais, no Slam Sul havia alguns, mas sei lá, é uma questão e que tem Sim. muito a ver com uma disparidade também entre outras modalidades como o rap, que a gente pode tentar misturar e que eu acho que é um trabalho que tem que ser feito com mais seriedade. Eu lembro de fazer um evento só para mulheres, por exemplo, que foi o Poesia no Feminino, e são espaços de fortalecimento muito bons. Eu lembro de saíram de lá, havia malta da Cova da Moura, estava a Loló, estava a Maíra, mas depois também tinhas a Judite Canha, a Fernandes, ficou uma mistura de mulheres super poderosas e sei lá, o que acontece nesses eventos vai para além daquilo que fica registado. Então é interessante pensar nisso, sim, sem dúvida. Penso muito nisso também. A ideia de criar um. Eu tenho até conversado com a Ali Alves sobre essa possibilidade de criar um evento de Poetry Slam para mulheres e de pensar um pouco. A ideia do Todo Mundo Slam vem desse lugar, né? De um Poetry Slam para migrantes e portugueses. Né? Essa ideia de que a gente precisa entender outras representatividades que são do Slam, como eu estou acostumada o berço, a base do Poetry Slam. E que eu esperava encontrar aqui, como com olhos viciados, né, de quem estava lá. De repente eu pensei, tá, então a gente tem que fazer alguma coisa para que isso aconteça, sabe? Entender esses caminhos. Se já foi assim, por que não é mais? E como a gente faz para ele voltar a quem ele pertence, sabe? Sem dúvida, sem dúvida. Muita atenção às dinâmicas em Portugal, são outras. São outras, são outras.
São outras, acho que é isso também, né? Se faz ao caminhar, assim, um pouco. Uhum. Mas fico com essa vontade de entender esses caminhos e agradeço muito por essa conversa, que para mim não foi nenhuma conversa, não foi nenhuma entrevista, foi uma aula, eu aprendi muito, eu agradeço muito mesmo, Raquel. Oh, eu gostei muito também. Acho que vai ser bom também ouvir os outros. Posso ter dito alguma data errada, posso ter me esquecido, esqueci-me de várias pessoas, não falei em pessoas assim, mas acho que estava mais preocupada em explicar-te o que é que nós estávamos a sentir durante esses anos e para mim foi uma oportunidade de rever isso, então tenho que te agradecer também, porque foi uma viagem ao passado bem, bem bacana. Bom, bom, acho que faz parte isso das datas, até é bom que são várias entrevistas por isso, não tem nenhuma necessidade documental exata das datas, porque a gente vai confrontando, né, as perspectivas. Uhum. E fico muito, 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 muito feliz, muito agradecida. Vai estar no IGTV daqui e vai estar no Facebook. Vou colocar também as duas partes. Beleza. Obrigada, Maria. Bom trabalho, tá? Obrigada, eu. E Obrigada. força na poesia. Força na poesia. Ah, será que a gente. Dá tempo da gente ouvir uma poesia sua ainda? Dá tempo? É assim, dá sempre tempo. Não Pode ser perder uma essa. pequenina. Pode. Pode ser uma pequenina. Deixa-me ver o que é que eu vou dizer. Pode ser a rotina. A rotina porque nós temos estado em casa, confinamento, desconfinamento, então acho que este poema é muito uma sensação de agora. Chama-se Rotina. Estou exatamente onde queria. Aprendo a inércia da rotina. Cotidiano, diário, passo, dia, semana, mês, ano. Medidas do suor linear da apatia. Cuidado, um conselho maternal que se extingue com o autocuidado. Prefixo em tudo o que faço. Autoexílio, automassagem, autorrefeição, autoabraço. Tudo menos automático. Tudo menos mecânico. Tudo menos robótico e maquinal. Desenlaço-me do expediente e do modo industrial. Tem-me doído os maxilares. Uma pressão quando bocejo. Chego ao limite da minha boca. Talvez os dentes do siso confirmem o tão esperado juízo. Algo cresce na minha cabeça. Nasci armadilhada com o cérebro e tem sido a loucura manter-me sã e pensar ao mesmo tempo. O meu nariz sangra. A bomba explodiu no interior. Espero que sim, para acabar com esta rotina. Ai, que lindo. E como que a gente adquire o livro? O livro está nesse site boca.pt, é o site da minha editora, uma das, a outra é Animal Sentimental, também tem algumas livrarias em Lisboa, Ler Devagar, Tigre de Papel, Snob, não sei todas de cor, mas está no site. Amigos que queiram muito um livro com dedicatória, eu às vezes envio, mas tem que ser amigos assim do peito, porque têm os gatos de envio. Claro. E agora eu vou fazer. Quando é que isto vai para o ar? Hoje eu já vou colocar já. Então, no sábado que vem eu vou estar na Livraria Barata a fazer o de livreira o dia todo, porque a livraria está num estado muito precário, quase num estado de desaparecimento, insolvência, e é uma livraria com uma história muito importante a nível social, porque lutaram muito contra o fascismo em Portugal, então tem um caráter histórico importante. Fica em Roma e eu vou estar lá das 11 às 3 da tarde a fazer de livreira, a vender livros, para ter essa experiência dos autores venderem livros. E no domingo, se não houver problemas de confinamento, vou estar a apresentar o livro no quiosque da Clara Clara, com o Yao Tembe a musicar e com o DJ Lucky a pôr som. Mas com as novas regras de confinamento, não sei se. Helena, posso dar um livro com dedicatória? Claro que sim. Não sei se vai acontecer tudo como esperamos. Sim. Tá ótimo. Muito obrigada a todo mundo que assistiu. Muito obrigada, Raquel. Até semana que vem. Tenho só que agradecer. Tô feliz com esse papo.
Tchau, Maria, também. Até já. Tchau, tchau, Raquel. Até já. Tchau, tchau, pessoal. Beijinhos. Tchau. Obrigada.